Pois então, Amir, veja só, para amanhã, domingo, dia 7, está sendo marcado em todo o país uma série de manifestações antifascistas, que seria uma resposta ao avanço bolsonarista, antidemocrático e etc e tal, como estamos assistindo, por exemplo, desde que as torcidas organizadas deram um exemplo de que são capazes de se unir mais do que a própria esquerda em si, né, num momento desse. Queria saber como é que você vê essa questão dessas manifestações de amanhã, especialmente nesse momento em que a gente atravessa o pico da curva de contágio do novo coronavírus. Oi, Carlos. Eu não queria comentar nada sobre amanhã, estou muito apreensivo. Eu acho que vai haver provocação. As polícias da parte ligada mais ao bolsonarismo vão atuar para sentar o cacete, vai ter quebra-quebra, coisas desse tipo, e vão responsabilizar o pessoal pró-democracia, né, que estaria abusando, que seriam terroristas, vagabundos e coisas do tipo que a gente está acostumado a ver, que é o que o Bolsonaro quer. Eu não, a menos que houvesse uma grande organização com capacidade de identificar as pessoas estranhas e bloquear imediatamente as ações violentas que eles possam deflagrar, né? Não sei se temos organização para isso, acho que não. Difícil conseguir controlar essas coisas. Então já está lançada a sorte, né? Não dá para evitar. Vai acontecer amanhã. Eu acho que vai ter gente na rua, sim, mas eu me preocupo com isso. Indo além, está havendo todo um cuidado da parte do Bolsonaro e dos seus filhos para barrar com as investigações. E agora também com a ajuda da Procuradoria-Geral Augusto Aras, está seguindo a cartilha do Bolsonaro mediante alguma coisa boa que o Bolsonaro tenha proposto a ele, como indicá-lo para o Supremo, outras coisas que a gente não sabe. Agora também com o comando da Polícia Federal em vários lugares, né, que mudaram as pessoas, né, os responsáveis regionais. Enfim, COAF foi afastado, está no Banco Central, mudo, não fala mais nada, e está enrolando algumas coisas que vão parar no Supremo, mas mesmo que Rodrigo Maia ponha em votação o impeachment, eu não acredito que ele vá pôr. Primeiro porque, mesmo querendo tirar o Bolsonaro, ele não sente segurança na Câmara, porque o Centrão, com cerca de 170 deputados, pode entornar o caldo da aprovação do impeachment. Pode segurar. E aí dá como resultado o Bolsonaro. Fora o fato que ele vai dizer que está sendo perseguido, coisas do tipo, né? Nunca ele é o responsável, ele é sempre o perseguido. Enfim, essas são as coisas que estão rolando realmente. A não ser uma situação realmente que agrave muito mais o impacto do coronavírus na sociedade, porque realmente a gente está na curva de ascensão, nós estamos numa faixa já de 1.300 mortos por dia, caminhando rapidamente para 2.000, e tudo isso também com responsabilidade dos governadores e prefeitos, que a pressão sobre eles é muito grande e muitos já estão relaxando os cuidados, flexibilizando o retorno ao trabalho. Então, eu vejo com muita preocupação, porque nós estamos numa fase de ascensão e uma ascensão fortíssima da curva de contágio e mortes. Então, nós estamos numa situação muito complicada. Pensar em derrotar o Bolsonaro nessas circunstâncias, eu acho muito difícil. Por mais erros, danos ao país, à sociedade, que ele já está fazendo desde o começo da administração dele, por mais que isso tenha sido feito, não vai ser suficiente para tirá-lo, uma vez que ele fez esse acordo espúrio, negando tudo que ele sempre falou, que não faria nenhuma relação do toma lá da cá. E na realidade ele não teve mínima, nem pestanejou. Tirou o Moro, que ainda dava um selo de qualidade, e agora ele avança no sentido de reduzir as chances de algum governo minimamente comprometido com a população. O governo dele claramente é comprometido com o grande capital e através do Paulo Guedes. Enfim, a coisa não está nada boa para a gente, que é um país voltado para a sua população. Ter nervos
frios para enfrentar essas questões. E, além disso, a gente tem que considerar o seguinte: mesmo que, não importa, Rodrigo Maia decida abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro, mesmo que, coisa que eu acho muito difícil, mas supondo que fizesse, supondo ainda que o Centrão não agisse coordenadamente como ele sempre agiu nas negociações com o governo para deslocar recursos para as bases eleitorais desses deputados, mesmo que Rodrigo Maia abra o impeachment, dificilmente passaria porque o Centrão bloquearia. Mas até admitindo que o impeachment progredisse, que desse certo, nós teríamos a queda do Bolsonaro e a ascensão de quem? Do vice-presidente. Ou seja, estaríamos trocando 6 por meia dúzia. Nós teríamos uma continuidade desse governo, da filosofia desse governo. E nada se resolveria, como nada está sendo resolvido. E a melhor solução diante desse quadro todo é ter uma resistência às medidas propostas por esse governo. Claro que tudo nas suas devida medida. Se ele realmente está com uma outra cara, se ele realmente quiser fazer alguma mudança positiva no sentido da sociedade, teria nosso apoio específico para aquilo. Mas, de uma forma geral, manteríamos uma posição crítica a esse governo, denunciando todas as arbitrariedades, denunciando a lerdeza de mudar as coisas, enfim, e mostrando como a população vem sendo esmagada por essas forças que estão atuando por aqui. Mas, como consequência da impossibilidade de apear do poder o senhor Bolsonaro, um caminho que me parece viável e que talvez a gente vá trilhar daqui a algum tempo, nos próximos anos, seria interessante derrotar o Bolsonaro nas eleições, porque aí sim é a manifestação claríssima da maioria da população. E não vai ter escapatória esse governo querer viver, dentro de uma situação totalmente ruim, preocupante. Enfim, são algumas considerações. Um abraço.